Você está adiando alguma conversa difícil? Como é que você lida com aquelas conversas sobre problemas delicados ou sobre temas espinhosos? Veja que os relacionamentos são nutridos pelas conversas, sejam relacionamentos afetivos, pessoais ou relacionamentos profissionais. Quando você se nega a conversar com as pessoas, você para de nutrir e pode adoecer esses relacionamentos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a importância de enfrentar e não fugir desse tipo de conversa, e eu vou te mostrar a maneira mais eficiente de conduzir uma conversa como essa. Olha, a gente pode, por definição, dizer que uma conversa difícil, alguns chamam de conversa crucial ou conversa decisiva, é aquela em que o assunto é muito relevante para todo mundo que está envolvido na conversa, as opiniões divergem e as emoções são intensas. E tem uma metáfora que se encaixa muito bem com esse assunto, que é a metáfora do elefante na sala. Como se alguém tivesse colocado um elefante na sala e as pessoas evitam o assunto para não gerar constrangimentos. Então elas falam da decoração ou fala da janela, mas ninguém toca no assunto do elefante que está atrapalhando todo mundo. Se a gente fosse adaptar essa metáfora para um âmbito um pouco mais pessoal, tipo a casa da gente, os relacionamentos pessoais que temos na nossa vida, a gente poderia pensar no elefante no banheiro. O banheiro é aquele cômodo um pouco menor, mais apertadinho e mais íntimo. Imagina um elefante lá dentro, você não consegue abrir a porta, né? Não consegue tomar banho, não consegue acessar o banheiro, aí não tem saída, tem que conversar sobre o elefante no banheiro, precisa tirar o elefante do banheiro, ou pelo menos, no mínimo, chama o elefante para conversar, né? No trabalho, esse elefante na sala pode estar relacionado com a postura de um funcionário, talvez com um gestor que está sendo negligente com relação a alguma questão, ou, sei lá, um problema recorrente dos clientes que em algum momento vai arranhar a reputação da empresa, vai gerar prejuízo, alguma ameaça que está na iminência de acontecer. Essas conversas elas precisam acontecer e quando elas são adiadas, você pode se deparar com prejuízos e também com um desgaste nos relacionamentos. O desafio é que, aparentemente, nós não somos preparados para conversar sobre esses assuntos difíceis, delicados ou espinhosos. A maior parte das pessoas fica meio que sem ação quando se vê numa situação como essa. E tem muita gente que lida de maneira imatura, talvez em função da angústia ou da ansiedade que esse tipo de diálogo gera, e isso pode levar a constrangimentos ou arrependimento. Talvez você já tenha sentido, experimentado esse tipo de sentimento, que é aquele sentimento do tipo, não devia ter falado aquilo, ou alguma coisa do tipo, por que raios eu fui falar naquele tom ou daquele jeito, né? No momento da verdade, na hora da conversa difícil, a gente se depara com três tipos de pessoas. Você tem aquelas pessoas que fogem das conversas difíceis, elas se esquivam, elas evitam. Tem até o que a gente chama de tratamento de silêncio, né? Isso acontece muito nas relações pessoais, em que a parte que se sente ferida, ao invés de trazer para a mesa o assunto e a conversa, ela simplesmente se nega a falar e para de conversar com a outra parte, o que a gente chama de tratamento de silêncio. E se as conversas são o que nutre os relacionamentos, imagina o que acontece quando você para de falar com a outra pessoa. O outro nem entendeu direito o que aconteceu. Não é uma boa postura. Mas além das que fogem das conversas difíceis, a gente vai se deparar também com as pessoas que se exaltam, perdem o juízo e perdem a razão no momento das conversas difíceis. E em meio àquele mix de sentimentos, sabe, aquela bagunça emocional no coração, a pessoa eleva o tom, começa a distribuir insultos, agride o amiguinho, e isso aí pode ter um custo muito elevado. Tem alguns relacionamentos que chegam num nível de desgaste que é quase como se fosse irreparável, um ponto de não retorno, né? Então, se exaltar no meio das conversas difíceis definitivamente não é uma boa estratégia.
Um terceiro tipo de pessoas são aquelas que demonstram muita maturidade e que lidam assim com muita articulação, com muita tranquilidade com as conversas difíceis. Invejável, né? Admirável. Essas pessoas costumam lidar de maneira muito racional porque elas equilibram a razão com o sentimento. Não é que elas não têm emoções ou não sentem nada, mas elas conseguem equilibrar essas emoções um pouco mais aquecidas com a razão. E elas conseguem conduzir essa conversa para um desfecho racional, equilibrado, sereno, né? E como é que faz isso? Como é que a gente se torna esse tipo de pessoa, então, que lida com muita versatilidade, com muita tranquilidade, na hora da verdade, no momento da conversa mais espinhosa? Então, tem algumas práticas que vão ajudar você a lidar de uma maneira muito mais efetiva com esse tipo de situação. Primeira coisa é preparar o ambiente. Então, afaste as hostilidades, deixa de lado aí o sarcasmo, e deixe muito claro, jogue muita luz sobre a intenção da conversa. A intenção da conversa é a gente colocar aqui as nossas divergências para discussão. A intenção da conversa é a gente buscar algum ponto de consenso. A intenção da conversa é a gente saber da opinião do outro. Então, deixa muito clara que a intenção é positiva, a intenção não é disputar nem hostilizar. Depois, é muito importante que você comece contando a sua história. Quando eu falo a sua história, eu estou falando dos teus fatos, estou falando das tuas intenções e estou falando dos teus sentimentos, né? Essa é a sua percepção, é o seu ponto de vista com relação a tudo o que aconteceu. Depois que você generosamente compartilhou a sua história, é hora de pedir ao outro para compartilhar a história dele. Então, ouça a história do outro. Peça que ele compartilhe a percepção dele, as intenções dele, os sentimentos que ele vivenciou. E depois disso, vocês estão prontos para construir uma terceira história. Agora não é mais a sua história nem a história do outro, é a história de vocês. É como se fosse a nossa história, com base em tudo que foi compartilhado, com base em todos os elementos que foram trazidos à mesa. Vocês estão prontos agora para juntos compor uma versão mais completa, mais ampla, mais serena e amadurecida da história, né? É uma terceira história que é composta pelas partes todas. E na sequência, vocês estão prontos, já é o momento de estabelecer um consenso, estabelecer os combinados, ou estabelecer os esclarecimentos devidos, né? Eventualmente, o propósito dessa conversa foi só alinhar, foi só trocar percepções. Eventualmente, haja necessidade de algum tipo de pedido de desculpas, e algum tipo de retratação ou algum tipo de compensação. Depende da conversa. Mas nesse momento vocês já estão no clima, já estão amadurecidos e preparados para construir esse consenso. Então, esse é o caminho para lidar de maneira muito razoável, né? E de maneira muito articulada com essas conversas que geralmente tiram o sono das pessoas, né? Então, o meu convite para você é evitar adiar uma conversa difícil. Essa inabilidade de tratar com esse tipo de assunto delicado pode estar bloqueando o seu avanço profissional, eventualmente, e pode também estar atrapalhando os seus relacionamentos, porque problemas vão acontecer. O mais importante é a gente lidar com muita empatia e com muita coragem com esses problemas por meio das conversas, por exemplo, né? Então não tenha medo de conversar, traz para a mesa esses assuntos delicados e relevantes, e aí conduz essa conversa com muita serenidade e racionalidade. Sabe que a capacidade de lidar com esse tipo de conversa difícil é uma marca característica dos grandes mestres da comunicação interpessoal. Não é qualquer um que tem a serenidade e o equilíbrio para lidar com essas conversas. Então, quando você tiver quando a vida te trouxer oportunidades de lidar com esse tipo de conversas no futuro, aproveite essa oportunidade, abrace essa oportunidade para lidar com muita versatilidade, para lapidar e para melhorar a sua resiliência, a sua articulação nesse tipo de cenário. Esse é o caminho para você se tornar cada vez melhor nessa arte de lidar com assuntos delicados. Eu lembro de uma história de uma colega gestora de recursos humanos que
precisava ter uma conversa difícil com uma das suas funcionárias, e o problema é que essa funcionária estava difamando essa gerente de recursos humanos pelas costas. Ela falava mal da chefe dela, para todo mundo, menos para a própria chefe. E isso acabou reverberando, chegou até essa minha colega gerente. Não tinha jeito, é uma conversa que precisava acontecer e, de alguma maneira, essa minha amiga estava adiando essa conversa. Então, a gente, batendo papo, eu disse a ela: vai lá, coloca as cartas na mesa, pede um momento com essa sua colaboradora e converse de maneira muito autêntica e genuína com ela. E ela me contou que nem dormiu na noite anterior, e seguiu para a conversa e foi absolutamente transparente com relação ao que estava acontecendo e acabou descobrindo uma série de coisas. Acabou descobrindo. Era uma colaboradora que trabalhava no sistema remoto, ela estava lá no híbrido, trabalhava de casa, no home office. E ela descobriu que essa pessoa estava passando por uma série de problemas, estava morrendo de medo de ser mandada embora, tempos de pandemia, e estava com algumas dificuldades, e essa ansiedade toda levava ela a se comportar de uma maneira inadequada e tudo mais. Então foi uma conversa muito importante que as duas precisavam ter e de alguma maneira estavam adiando. Então pare de adiar as conversas decisivas. Pelo contrário, abrace esse tipo de conversas, porque elas são absolutamente necessárias, né? Eu adoraria saber qual que é a tua perspectiva, o que você pensa a respeito disso. Na sua opinião, qual é o tipo de conversa mais desafiadora? É a DR que a gente tem em casa? É pedir aumento de salário para o chefe? São aquelas conversas de feedback rotineiras na organização? Qual o tipo de conversa que é mais desafiadora e que coloca à prova todo esse nosso equilíbrio, toda essa nossa serenidade, né? Compartilha com a gente, porque vai ser muito legal saber a sua perspectiva, o seu ponto de vista. E eu desejo de coração que você possa aproveitar as próximas conversas cruciais que aparecerem aí na sua jornada para aprimorar e lapidar a sua maestria na comunicação interpessoal. Um abraço grande e até a próxima.